Você está no canal No Radar Vascaíno. Eu sou o Edinho RJ. Uma boa tarde para você. Juntos para mais um vídeo aqui no canal. E antes de mais nada, quero pedir a você, caso ainda não seja inscrito, que assista os vídeos e as lives e gostando, comenta, compartilha, deixe seu like, se inscreva e ative aí o sininho para receber todas as notificações. Se você quiser ajudar o canal, seja membro e faça parte do nosso grupo de WhatsApp. É só você ir na aba Comunidade e baixar o link. Se quiser ajudar mais, você tem a opção de nos ajudar através da chave Pix para noradarvascaíno@gmail.com. noradarvascaíno@gmail.com. O banco é o Banco Inter e essas informações também estão aqui, ó. É só você apontar a sua câmera para esse QR Code que você consegue nos ajudar. Segue também a gente nas redes sociais, no Instagram, @noradarvascaíno e no Twitter, @radar_vascaíno. Bem, Vasco joga quinta-feira, agora contra o Bangu, jogo em São Januário, marcado para as 19h30, e as informações dos ingressos são as seguintes. Os ingressos estão disponíveis já hoje, segunda-feira, abriu agora às 2 horas da tarde, e os preços, aliás, a abertura e o encerramento das vendas são as seguintes. A abertura das vendas online, dia 6 de março, às 14 horas, e encerramento das vendas online, 9 de março, às 15h30. Sócio Gigante compra ingresso através do sociogigante.com/ingressos a partir do dia 6 de março, às 14 horas, de acordo com o horário do seu plano. Já o público geral também compra através da plataforma do Sócio Gigante, mas a partir do dia 7 de março, às 10 horas da manhã. Então, se você não é sócio gigante, você só vai poder comprar a partir de amanhã, 10 horas da manhã. Quem já é sócio, já pode dar uma olhada aí, que você consegue comprar o seu ingresso tranquilamente. Os preços dos ingressos, muito que bem. Valores de ingressos inteiro. Social, 190, VIP, 140, arquibancada, 90 e visitante Bangu, 90. Essa é a informação que está saindo aqui. Deixa eu ver qual é a fonte. É o site oficial do Vasco da Gama, né? Acredito eu que a meia vai ser, por exemplo, de 190 ali, vai ser o quê? R$ 85, né? 85 não, daria 170. De 190 seria... R$ 85, é isso mesmo. R$ 190. 140, 70 e por aí vai, né? 45 arquibancada, enfim. Esse é o preço aí dos ingressos para Vasco e Flamengo, e acho bom você ficar de olho para não perder essa oportunidade. Ainda falando de Flamengo e Vasco, ontem o Maurício Barbieri, ele também respondeu uma pergunta que foi a seguinte: o Vasco está em reconstrução. Com as opções de agora com Marlon e Andrei à disposição, você vê o time mais encorpado? E a situação do Miranda, como é que tá, Barbieri? Eu tenho falado muito da questão da construção, né? E talvez, por eu ter muita clareza disso, talvez eu acho que eu não explique tão bem e acabe ficando um pouco confuso. Quando eu digo dessa construção, é no sentido de fazer um Vasco que seja vencedor com consistência, ao longo dos anos, não numa temporada. Então é possível você, claro, pegar uma equipe e ter uma temporada vitoriosa, mas não é esse o desejo do clube, não é esse o desejo do grupo. O desejo do grupo é formar uma equipe que consiga se consolidar entre as melhores do país. E aí eu digo disso ser um processo porque requer tempo, requer você montar o elenco, encontrar o encaixe, encontrar as peças, depois ao longo das temporadas você fazer os ajustes necessários, você vai ter saídas, vai ter chegadas. Então é nesse sentido do torcedor entender que a gente está, neste momento, como o grupo chegou há pouco tempo, no início desse processo, que é um processo que, na minha opinião, todas as equipes do futebol brasileiro que tiveram
ótimos resultados passaram por isso. O Palmeiras passou por isso lá atrás, 2015, com o Nobre, chegou, comprou um monte de jogadores, depois passou por treinadores, foi enxugando, até chegou nesse ponto, e não estou tirando o mérito do Abel, pelo contrário, é um grandíssimo treinador, mas foi uma construção. O rival de hoje também passou por isso, o Atlético Mineiro também passou por isso, foram equipes que foram sendo construídas ao longo dos anos, e que chegou um dado momento que conseguiram ser muito vitoriosas, ter um desempenho fantástico. O Vasco está no início desse trabalho. Por isso que eu sempre falo dessa questão. Mas é claro que, ainda mais se tratando de Brasil e a nossa característica como cultura e como povo, sempre é importante vencer sempre, né? Então a gente tem batido nessa tecla, como eu disse anteriormente, de construir uma equipe vencedora vencendo. A chegada do André e do Marlon, se questionou muito durante a semana a vinda do André por pouco tempo. Eu acho que nesse momento, sentado aqui nessa mesa, está todo mundo feliz. Mesmo que ele fosse embora amanhã, todo mundo estaria muito feliz pelo resultado, pela maneira como ele jogou. São opções que eu ganho, não só eu, mas o grupo, o elenco, o clube, para a gente ter alternativas. Hoje, mais uma vez, a gente mudou um pouquinho a forma de jogar, a gente procurou uma outra alternativa. São opções que a gente ganha para manter um nível de intensidade e agressividade que a gente tem conseguido manter nos jogos, porque chega um momento em que os jogadores acabam perdendo a natural, aquela frescura física ou frescor físico, e é importante ter jogadores que possam entrar com o mesmo nível, que possam ainda elevar o nível da equipe. Então, estou feliz com a volta dos dois, assim como a volta do Figueiredo. Sobre o Miranda, eu não consigo te passar nenhuma informação ainda. Eu sei que ele teve um entorse, ainda não sei a gravidade. E a expectativa é que nos próximos dias a gente possa ter retorno de ainda mais jogadores do Robson, o Orejano e assim por diante. Bem, diante dessa resposta dele, eu gostaria que você deixasse aí seu comentário se está de acordo com o que o Barbieri falou. Por falar em Barbieri, o Maurício Barbieri aumentou o seu retrospecto positivo contra o Flamengo. Maurício Barbieri comandou o Vasco no Maracanã e aproximou o time das semifinais do Campeonato Carioca e quebrou uma sequência do clube de 3 jogos sem vencer o Flamengo. Além disso, o treinador melhorou o seu próprio retrospecto contra o rival, que tem sido positivo nos últimos anos. O Vasco venceu o Flamengo em 2021, mas nos últimos anos o aproveitamento foi extremamente negativo. Até este domingo, o clube tinha tido apenas uma vitória nos últimos 21 clássicos contra o rival. Com um belo gol de Puma Rodrigues, de fora da área, o time voltou a vencer após quase 2 anos e contribuiu para o retrospecto positivo de Barbieri contra o Flamengo. Foi a 9ª vez que Barbieri enfrentou o Flamengo. Agora são 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas comandando o Audax Rio, o Red Bull Bragantino e o Vasco. O retrospecto do Maurício Barbieri contra o Flamengo realmente é um retrospecto aí positivo, já que ele venceu 4 vezes em 9, né? Não, 4 vezes em 9 partidas. Ganhou 4, empatou 3 e perdeu 2. Então, acho que o Maurício Barbieri aí está num bom caminho para, de repente, se a gente tiver que encarar o Flamengo ainda numa semifinal ou até mesmo numa possível final de estadual, que a gente tenha a sorte e ele consiga manter esse seu retrospecto positivo. Agora, infelizmente, nem tudo foram flores ontem na partida entre Flamengo e Vasco no Maracanã. Tem muita gente que às vezes chega e comenta, né, ou cobra uma posição. Ah, porra, vocês não são torcedores, vocês só ficam em casa, vocês só ficam vendo jogo em casa, tem que ir pro Maracanã, que torcedor tem que ir pro Maracanã. Concordo, eu acho que o torcedor é local de torcedor Maracanã. O que não é local de... como é que eu vou dizer? Para você ir para o estádio, a gente pensa que está indo torcedor, mas infelizmente, de alguns anos para cá, isso não é de hoje, inclusive eu já tive alguns Flamengos e Vascos que, não que eu tenha passado perrengue, mas de eu estar até descendo a rampa e escutar tiro e confusão e corre-corre, isso sempre teve, né? Agora, os fatos que ontem ocorreram foram mais um, né, lamentável nessa história aí de Flamengo e Vasco,
Eu vou botar aqui um vídeo para vocês darem uma olhada, só para vocês terem uma ideia da confusão que estava. Vamos ao vídeo. O carro não vem não, Zé. Não vamos pra cá não. Aí, o Vasco correu. Diante de toda essa confusão que você viu aí, morreu um torcedor ferido em briga entre torcidas de Urubu e Vasco antes do clássico no Maracanã. Um dos feridos nas brigas entre torcedores de organizada de Flamengo e Vasco, que antecederam no domingo antes do clássico, não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro do Rio. O torcedor morto foi identificado como Bruno Macedo, segundo o SBT. Na noite do domingo, 8 torcedores deram entrada no hospital. 3 permanecem internados, sendo 2 deles em estado grave e um com quadro estável. Outras 3 pessoas receberam alta hospitalar e uma deixou a unidade por vontade própria. Os confrontos entre torcedores começaram nos arredores do Maracanã, principalmente em São Cristóvão, quase 2 horas antes da partida. Ambulâncias do Corpo de Bombeiro foram chamadas para socorrer alguns feridos. Equipes do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádio, o BEP, apreenderam diversos materiais como soco inglês, pedaços de madeira e até artefatos explosivos em busca próxima ao viaduto de Madureira. A Polícia Militar informou que um torcedor foi preso e encaminhado para a 17ª DP em São Cristóvão. Agentes da UPP de Mangueira foram chamados para conter uma intensa briga na Avenida Pedro II. Moradores de apartamentos próximos ao Maracanã registraram parte de uma confusão pela janela em que é possível ver uma grande correria e ouvir barulhos de tiro no confronto. Inclusive, eu vou botar esse vídeo agora para você ver. Acompanhe aí. Continuando, outras imagens que circulam nas redes sociais mostram com mais detalhes as brigas, com os torcedores gravemente feridos aparecendo nas imagens. Você está vendo aqui do lado. E há também imagens da polícia que tinham um efetivo de 600 policiais no entorno do estádio, escoltando torcedores que carregavam pedaço de pau. A fonte é o Globo, o jornal o Globo. Realmente é lamentável, e é por essas e outras que tem muitos familiares, muitos pais de família, muita gente que acaba não indo assistir Flamengo e Vasco. Exatamente por causa disso. Não que nos outros jogos não tenha confusão, não exista briga. Existem. Só que parece que Flamengo e Vasco é uma coisa mais potencializada. É uma coisa mais que parte para o ódio, uma coisa assim desproporcional. Afinal de contas, todos nós somos seres humanos. Podemos ser, sim, rivais em campo, mas isso não quer dizer que o seu semelhante seja seu inimigo. Não é porque o cara torce por um outro time que você tem que matar ele. Não é porque o outro cara está comemorando a vitória do time dele que você tem que matar o cara, espancar o cara, bater no cara. Isso aí é uma atitude inadmissível. Você tem que saber ganhar e saber perder. Quantas vezes eu já saí do Maracanã derrotado e vitorioso? Eram outros tempos, mas o vandalismo sempre imperou, sempre esteve perto. E a gente sempre teve que se precaver contra essa violência. São por essas e outras que às vezes as pessoas até me cobram de eu ir ao estádio e eu não vou.
Eu não tenho mais a idade de 20 e poucos anos para cometer algumas loucuras como eu cometia, de ir ao Maracanã, às vezes até com o pé machucado, como eu fui em 89, para assistir Flamengo e Vasco. O primeiro jogo do Bebeto contra o Flamengo, que o Bugica fez 2-0, e o Maracanã não estava tão lotado assim, mas era um Flamengo e Vasco e eu estava com a perna, como é que se diz, machucada, né? Inclusive estava com pontos. Enfim, são coisas que a gente faz quando é mais novo e conforme vai ficando mais velho, você vai aprendendo a se preservar mais. Portanto, antes de você apontar o dedo e acusar por que que fulano não vai e ciclano não vai, pare para pensar. Será que a sua vida não é mais importante do que você, às vezes, torcer pelo seu clube? Porque ontem, vários saíram de casa no intuito de ver um jogo, de ter uma alegria, e alguns não voltaram para casa, como é o caso desse rapaz que veio a óbito. Tem até um vídeo de um torcedor do Flamengo acuado com o filho e a esposa na saída do Maracanã, com a briga lá dentro daqueles corredores que ficam embaixo da arquibancada, entre torcedores do Flamengo. Torcedores do Flamengo brigando entre si por causa da partida de ontem. E isso aí é uma coisa que eu já vi. O Flamengo ganhando de 3-0 do Vasco em 90 ou 91, e saiu uma pancadaria entre a Jovem e a Raça Flá. E hoje, isso não quer dizer que entre a torcida do Vasco também não saia. Eu acho que a gente tem que ter mais consciência e saber diferenciar uma coisa da outra. Opiniões podem divergir. Agora, partir para agressão por causa de, no meu modo de ver, bobagem, eu acho uma bola fora. Bem, gente, esse era o vídeo que eu queria colocar agora. Lembrando a você que logo mais às 22 horas a gente está de volta com a nossa live especial de segunda-feira e vamos comentar aí a vitória do Vasco, saber se com essa vitória a gente está no caminho certo, a SAF está acertando ou não. Vamos debater e eu conto com você. Se você ainda não deixou seu like, deixe, se inscreva no canal e ative aí o sininho para receber as notificações. Um forte abraço e até logo mais.